Parece que já vai sendo costume, irmãos, de eu vos trazer aqui o Jornal de Notícias. Aproveitando o que está escrito. De saco cheio à espera do fim do mundo. As pessoas estão preocupadas em encher esse saco com uma luz que não é a luz de Jesus, com alimentação que não é o pão da vida, com água que não é a água que Deus quer dar, que Jesus fornece. Querem encher este saco porque estão preocupadas com o fim do mundo. Graças a Deus que nos deu entendimento a cada um de nós, e aqui está presente, que não é deste saco que nós devemos encher e preocupar. A palavra do Senhor nos diz: não andeis ansiosos, preocupados com o que haveis de comer ou de vestir. O tema que vos trago hoje é um bocado difícil. É difícil porque cada um de nós pode interpretar de maneira que eu esteja, digamos, a chamar a atenção de um ou do outro em particular. Não estou. Ou o tema que eu vos trago fala para mim mesmo. Eu sou o primeiro. Ou seja, primeiro é Deus. Sou o primeiro no sentido de que preparar este tema com o Senhor, mas eu fui o primeiro a beber e a meditar naquilo que escrevia e que ia escrevendo. Nós estudámos hoje de manhã e vimos que o nosso irmão Hertz trouxe o exemplo daquela figueira que o Senhor Jesus queria procurar fruto, não encontrou, e no dia seguinte, penso que foi no dia seguinte, a figueira secou. É fácil, irmãos, porque vivemos numa vida cercada por estimulação, por muitos estímulos, por muitas mudanças que nos são propostas. É fácil para cada um de nós chegar ao ponto e pararmos tantas coisas. Nós gostamos, e todos nós queremos, de ver o crescimento na Igreja. Nos preocupa. Ainda há pouco tempo, eu, o Adelino e o Tadeu nos reunimos, estamos preocupados. Queremos, efetivamente, falar com vocês. Queremos aproveitar o nosso convívio no dia 8 para também os jovens, se calhar todos, mas principalmente os jovens, os homens, os varões, falarem. E eu vos proponho, aproveito para vos propor, irmãos, que useis o próximo mês, ou já hoje, a partir de agora, para entrarmos com que? Em meditação. Para que nos ajudem e para que vos ajudem, e vocês a mim, a nós também, neste trabalho da nossa congregação. Com ideias, com vontades, que passem da letra para a ação, que passem do papel para o ativo, para o vivo, para aquilo que vimos e vivemos cada dia. Nós gostamos de ver o crescimento da Igreja, mas se ela leva muito tempo, nós seguimos em frente. É cansativo nós corrermos uma maratona. É muito difícil. Se calhar alguns estão mais habilitados que outros. 40 e tal quilómetros, 42 quilómetros e não sei quantos metros para correr maratona. Correr. E nem quero imaginar, nem quero passar por lá. Tive uma pequena experiência uma vez, há uns anos na aldeia, aceitando um desafio para ir da aldeia a Braga e ir de Braga à aldeia, à volta de uns 16 a 20 quilómetros. Só vos digo que passei depois uma semana a descansar porque todos os meus músculos estavam talhados. Não podia mexer. É cansativo, pois, correr uma maratona. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz-nos a palavra do Senhor: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, livremos de todo o pecado, o peso que ele tem, digamos, o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É o mesmo trabalho a cada semana aqui. E muitas vezes nos tornamos indiferentes na nossa caminhada cristã. É normal. Mais uma semana. A apatia é extremamente perigosa, irmãos. Ficamos apáticos. E isso nos preocupa. Estamos preocupados. Quando desenvolvemos uma mentalidade sem entusiasmo para com a Bíblia, para com a Palavra de Deus. E também, inclusive, na nossa adoração a Deus. Se assim é, nós começamos a definhar, começamos a morrer, começamos a apagar em nós a presença do Santo Espírito. E eu sou assim? Se calhar também sou. O Senhor quer que sejamos zelosos, contínuos e fervorosos no trabalho. Gálatas 4,18 diz-nos assim o nosso irmão Paulo, escrevendo aos Gálatas: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Jesus está connosco. Título 2,14 diz-nos: Ele deu-se a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Quando estamos mornos, embora sabendo que temos de servir ao Senhor, todos nós sabemos, ficamos às vezes com o coração indeciso, duvidoso, incerto, se calhar até preso. E se calhar, como já vimos, alguns de nós pensam ter visto, carregando o irmão volume nas costas, a andar. O volume esse dos nossos pecados e principalmente da nossa falta de perdão ao nosso próximo, até ao nosso irmão. Carregamos e não nos libertamos. Não queremos entregar em Jesus. Ou por um lado dizemos que queremos, mas a realidade não acontece. Quando estamos depois mornos, com esse coração indeciso, precisamos de os definir. Queremos ou não queremos? Gálatas 5,13: porque vocês, irmãos, foram ou fomos chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ainda, o autor de Hebreus diz-nos no capítulo 12, versículos 28 e então terminado no capítulo 29, no versículo 29, que é determinante a responsabilidade e temos que ter muito cuidado, irmãos. Mas começando no versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. E agora no versículo 29, cuidado, amigos, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A nossa falta de zelo mostra na apatia, ou que se mostra na apatia, quando para com o pecado. Muitas das vezes nos deixamos, não tomamos a divina parte, não o confrontamos, deixamos andar. O comparecer, digamos, de forma limitada, e agora, perdoem, irmãos, mas o comparecer de forma limitada às nossas reuniões e não darem muito fruto, ou seja, podemos dizer, é não dar muito fruto para o Senhor, é fazer com que a figueira não tenha fruto. Romanos 6, 1 e 2. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda nós no pecado? Nós,
que já morremos para Ele. Nós queremos nisso. Nós dizemos que morremos para Ele. E o fruto? Cada um responderá. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que nos veem, que vocês veem que o dia final se aproxima. Colossenses 1:10 acrescenta e diz-nos: dessa maneira poderão viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isto são bandeiras vermelhas. Aquelas bandeiras que às vezes vemos quando há no ciclismo, quando há uma prova, não sei se todos viram, mas alguns de nós vimos, ou pelo menos bandeiras sinalosas, são bandeiras vermelhas, a acusar de lembrarmos: cuidado, perigo, ir por aqui. E eles ficam no ciclismo ali a assinalar que os ciclistas têm que passar por ali, porque se forem por ali estão sujeitos a aleijarem-se. Além disso, ser mornos pode ser visto no facto de que o estudo pessoal e a oração estão ausentes. No entanto, professamos verbalmente que a nossa fé está lá. Podemos dizer: eu não compareço aos estudos. Eu oro, eu estudo, eu oro, eu sirvo. Apenas não o tempo todo. Alguma parte do tempo. Título 1, 10 a 16. E agora vou fazer uso da Bíblia, que normalmente tenho sempre, digamos, as passagens, transcrevo as passagens. Título 1, versículos 10, 10 a 16, diz-nos: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, aos que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-lhe com as suas obras, sejam abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. A mentalidade que nos leva muitas vezes a justificar e a racionalizar vai levar-nos a abandonar as expectativas de Deus. O desejo de mudança não está lá mais. Deus não quer que sejamos mornos. Nós sabemos disso e conhecemos essa passagem em Apocalipse, no capítulo 13. Estar insosso não vai ter nenhum progresso. Vamos fazer mais mal do que um inimigo da fé, se perdermos o nosso entusiasmo. Não se estão movendo nem para a frente, nem para trás, quem assim está, quem está morno. Se é isso onde estamos, então ele vai, conforme diz Apocalipse 3,16. Cada um pense, senão depois encontre na palavra do Senhor. Será que isto se aplica a nós? Talvez sim, talvez não. Cada um faça a sua análise, faça a sua meditação, fale com o Senhor Deus e, dia a dia, possamos renovar o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso gozo, a nossa alegria. Tito, conforme há bocado vimos, 12 e 13, nos diz, Tito 12 e 13 nos diz, capítulo 1, versículos 12 e 13,
Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Precisamos, se calhar, de nos alertar, de nos despertar. De que maneira nos vemos e como estamos, irmãos? De que maneira nos vemos e como estamos? Como podemos crescer se não temos ideia de onde estamos? Ou temos? Será que dizemos que bom, que eu posso fazer de qualquer maneira, o meu gosto, a minha vontade, não referindo muito daquilo que está escrito? Não é verdade. Não é verdade. Não é esse o caminho. Será que não podemos oferecer nada para o espiritualmente cansado ou doente? Podemos oferecer alguma coisa para o cansado ou doente? Mateus capítulo 25, 37 a 40. O que é que diz Mateus 25, 37 a 40? O que será? Será que nós não podemos oferecer nada? 25, 37 a 40. Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Será que dizemos, convencidos, aquilo que encontramos em Apocalipse 3,17? Eu não leio, mas os irmãos procurem. 3,17. Pelos padrões do mundo, pode não nos faltar nada. Embora, pela crise atual, pode faltar empregos, melhores salários, etc., melhor saúde. Mas, na generalidade, pode não nos faltar nada. Pelos padrões divinos, pelos padrões espirituais, pelos padrões de Deus, falta-nos tudo. E neste caso, se não atentarmos para aquilo que são pequeninos, Senhor nosso Deus, podemos estar nós cegos e nus. Se nós estamos feridos, o que é que podemos fazer por alguém? Será que nos vemos como inúteis e nos perguntamos o que podemos realizar? É assim que nos vemos? Se assim nos vemos, cuidado, porque isto conduz a uma atitude morna. Estamos a ver assim, mas precisamos de nos mover, caminhar. Porque então, se assim acontece, a apatia fica no caminho. Se não fizermos alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Será que lhe damos as nossas coisas melhores, as nossas melhores coisas? A Deus? Pomos tudo na mão do Senhor? Deixamos que Ele gerir a nossa vida? Perguntamos: o que é que tu queres de mim, Senhor? Ensina-me. Mas Ele só pode responder por aqui, irmãos. Isto faz-nos lembrar as outras coisas que a gente vê na internet, daquelas pessoas que dizem tudo: eu não conheço Deus, Deus não me fala, Deus não me diz nada, não me responde às minhas orações. E vemos uma mão do céu fazer assim. Como que diz? Toma, pega, lê, analisa, medita, aplica na tua vida e vais ver a minha resposta. Estaremos a ficar lentos e apáticos sobre o nosso trabalho? Estaremos à espera que o mesmo seja substituído por outra pessoa? Eu não faço, o Lino faz, o Manuel faz, qualquer um de nós. Estamos à espera que ele te faça? Ou ainda mais prejudicial, o que é que acontece? Os trabalhos ficam por fazer, não se fazem. Existir esta atitude torna-se como uma infecção
que pode começar a infiltrar-se ou permear o corpo de Cristo, a nossa congregação, nós, ou cada um individualmente, e depois afetar o corpo inteiro de crentes. Pode acontecer que se forme em nós a apatia, o desinteresse e, consequentemente, hoje não vou à igreja. Não me apetece. Será onde estamos nós a chegar? Creio que não. Mas devemos fazer uma pausa, irmãos. E vamos ter que fazer uma pausa. Nós queremos andar, nós queremos caminhar, nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que orar, temos que meditar e temos que trazer ideias, e não só ideias, trazer vontade de pôr em prática e praticar aquilo que queremos, que dizemos que é a nossa ideia, que é a nossa vontade, que é o nosso desejo. Forçar o regresso ao estudo pessoal e renovar a nossa vida de oração. Devemos pegar num estudo e trabalhar sobre ele no nosso tempo livre. E temos tanto em casa que o prejudicamos e enchemos com tanta outra coisa que nem vale a pena falar. Forcemos o nosso tempo para orar, para falar com o Pai. Vamos forçar, mesmo que não queira, não tenha vontade. Senhor, Tu sabes que eu preciso de Ti, eu não posso viver sem Ti, mas eu esqueço-me tanto de Ti. Tantas são as vezes que eu devia falar contigo, te pedir o apoio, a ajuda, o conhecimento e sabedoria para andar perante Ti. Boa noite. A nossa saúde é extremamente importante para o nosso sucesso como cristãos. É vital. A nossa família e a Igreja dependem disso, assim como cada um de nós. Quando estamos saudáveis espiritualmente, nós podemos dar o nosso tempo. Que tipo de trabalho? Podemos dar o serviço de cada um. O que cada um consegue estar à vontade para fazer. Eu hoje de manhã, graças a Deus, mas hoje de manhã, por exemplo, eu cheguei aqui e o César também, chegámos os dois, fomos o primeiro aqui a chegar. Primeiro foi Deus, Deus está sempre à nossa frente. Mas o César mais chegou aqui, olhou para o local. Oh, Domingos, onde é que está a vassoura? Está ali, está. Pegou na vassoura, bateu no local. Quis fazer isso. O seu coração fez. E fez. Liderança. Também precisamos de liderança. Liderança na escola dominical. Liderança na pregação. Liderança no servir. Liderança na escola das crianças. Liderança na reunião de senhoras. Liderança na... Já disse escola dominical e de barões também. Mas já falei também dos nossos estudos. Isto faz maravilhas, irmãos. Isto faz maravilhas para a nossa vida espiritual. Nos sentimos parte de algo que está cheio deste mundo. Algo que nos faz pertinho do Senhor. Se nos sentimos assim, mal estamos, mal compreendemos, podemos ter o conhecimento, mas não temos a sabedoria, não chega. Temos que ter sabedoria para aplicar na nossa vida. Precisamos de adquirir paciência até estarmos nutridos, bem alimentados e animados com o trabalho, zelosos para agradar ao Senhor e deliciados ter gosto, ter prazer com a palavra do Senhor. Aqui, quando nos reunimos ao domingos, mas em casa, em todos os locais para onde é que vamos, que a nossa lembrança corra a palavra do Senhor, que o nosso coração faça com que a nossa língua, às vezes sozinhos, faça proferir palavras que o Senhor quer que a gente se recorde, se lembre, que nos anima, que nos fortifica, que nos auxilia perante as dificuldades. Precisamos de estar bem. Jesus fez isso o tempo todo, irmãos, procurando manter-se saudável em Deus e em sua obra. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículos 37 e 38. Diz-nos assim: troquei a passagem. Lucas 21, 37 e 38. Ou seja, é aquela passagem que o Senhor Jesus
se recolhe ao Monte das Oliveiras para orar, para meditar, para falar com o Pai a respeito disso. Eu troquei a passagem aqui em 37 e 38, mas ficou logo que encontro, irmãos, peço desculpa, digo-vos qual é. Ou seja, o Senhor Jesus muitas das vezes saía, se isolava no Monte das Oliveiras, orando ao Pai, passando aqueles momentos com o Pai, pedindo ajuda do Pai, para que efetivamente o ajudasse na sua vida, na sua obra, na missão que tinha cumprido. Dedicava todo esse tempo ao Senhor Jesus. Nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Temos que resistir, irmãos. Pode demorar um pouco, pode custar. Cada um de nós tem que dar o primeiro passo. Não podemos estar à espera do outro. Demos o primeiro passo. Falemos com o nosso irmão. Dialoguemos. Demos a conhecer as nossas preocupações, os nossos anseios, a nossa vontade, de acordo com a palavra do Senhor, que possamos ajustar. Estamos ou não estamos preocupados? Pensamos se Deus nos pode tirar do pecado? Exatamente, pensamos. E temos a certeza disso, que Deus pode tirar do pecado. Digamos, se Ele pode tirar-nos do pecado e tornar-nos santos, Ele certamente pode corrigir a nossa apatia. Por isso, temos que nos esforçar. Precisamos trabalhar a nossa salvação. Devemos procurar com o fim trabalhos dignos de arrependimento, que ainda hoje de manhã falámos aqui. Atos 26, 20 diz que cada um de nós deve produzir, digamos, obras dignas de arrependimento. Vamos, irmãos, vamos. 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá ver se não me enganei agora na transcrição do versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede perguntantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Precisamos disso mesmo. Quando pararmos para trabalhar para Cristo, quando nós saímos daqui e começamos a falar disto, daquilo, daquilo outro, e esquecemos aquilo que nós aqui falamos, o que vai acontecer é que paramos de crescer. E vivemos a semana toda em stand-by. Estamos ali assim, em stand-by, até o próximo domingo. Está na nossa mente. Nós sabemos e reconhecemos que temos que louvar ao Senhor, que lhe temos que agradecer, que temos que efetivamente fazer como o Senhor nos ordena no primeiro dia da semana. Mas, se pararmos, irmãos, deixamos de crescer. É muito difícil saber onde precisamos crescer se não tomarmos uma posição. Nós precisamos tomar uma posição. Nos preocupa a nossa congregação, nos preocupa a cada um de nós, me preocupa a mim mesmo, se calhar não com tanta força e se calhar preciso de orar mais e meditar mais. Precisamos de identificar onde estamos na nossa caminhada. Estamos a caminhar, mas onde estamos? Andamos para a frente e para trás, paramos, estamos apáticos, podemos andar para a frente, não podemos andar para a frente, o que é que temos que fazer? Precisamos saber onde estamos na nossa caminhada. Depois disso, cabe-nos a cada um de nós decidir se queremos ou não amadurecer. Se queremos ou não andar para a frente. Recordemos uma vez mais a admoestação do Senhor em Apocalipse. Nós pensamos que estamos ricos, não precisamos de nada, somos fortes. Pronto. E o Senhor responde que somos cegos, estamos nus. Estagnar, parar, significa que em breve vamos colocar em risco, irmãos, e perder tudo o que temos em Cristo Jesus. Lucas 21, 19. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. A nossa alma. Lucas 21, 19. Evitemos, irmãos, a apatia. Como uma peste. Como se fosse a pandemia. O que precisamos mudar? O que é que precisamos? Será que teremos este espírito de apatia? Como posso mudar essa mentalidade? Questões que ficam no ar e que, brevemente, nas nossas reuniões, podamos definir concretamente o que queremos fazer. Se é justo aos olhos de Deus. Se Deus quer, isso acontecerá. Mas vamos fazer, irmãos. Vamos fazer. Pouca coisa. Uma coisa só. Outro fará outra coisa. Mas todos como um corpo, viver. Viver para Cristo.
Se assim não fizermos, em bom nós vivemos, em bom nós cantamos, em bom nos reunimos e no dia final seremos com aquele. Então não fizemos, pregamos, falámos e tudo. E o Senhor nos negará. Não vos conheço.